mesmo diante do cenário mais terrível, qual é o remédio de sempre? É a fé. Eu sei, é chover no molhado, mas é a fé. Bom dia, graça e paz. Bom dia, gente. Bora lá! Acorda aí, dona Cleusa. Vamos lá, gente. Salmo 31. Rapaz, não sei se... Meu irmão acho que não assiste devocional, não. Mas quando a gente acordava, né? Era eu e meu irmão. Aí eu acordava já nos 220, já. Meu irmão acordava assim. Eu falo, vamos, moleque! Delícia. Graças a Deus por esse dia. Vamos lá. Salmo 31. Davi está descrevendo aqui no Salmo 31 uma situação caótica. No verso... Acho que é o verso 8... verso 13. Pois tenho ouvido a difamação de muitos, há terror por todos os lados. Isso aqui é um versículo que resume bem a situação de Davi. Terror por todos os lados. Note que não é dificuldades por todos os lados, problemas por todos os lados, desafios por todos os lados. Não. Davi diz o seguinte, terror por todos os lados. Isso sim é para descrever horror, né? É para descrever o quanto que foi difícil o problema que ele estava enfrentando. Mas apesar de tudo isso, ele vai descrevendo ali problemas e mais problemas. Aí verso 14. Ó Senhor, mas eu confio em Ti. Ó Senhor, mas eu confio em Ti. Num cenário tão negativo, só a fé para nos fazer transcender nesse mundo caído. Eu citei isso na pregação, quando uma frase famosa de um ateu foi como crer em Deus depois de Auschwitz? Auschwitz foi um campo de concentração em que boa parte dos judeus foram enviados para lá para morrer, simplesmente pelo crime de serem judeus. Crianças, velhos, senhoras, moças, donzelas. Um absurdo, um absurdo. E foi assim, a Segunda Guerra Mundial, o século passado foi um século de terror. Eu tenho uma resenha aqui de um livro, ai meu Deus, um livro vermelho, esqueci o nome do livro, um livro tão bom. O Diabo na História. Isso, O Diabo na História. Em que ele mostra o fascismo, o nazismo e o socialismo como faces da mesma pessoa. Eles têm as suas diferenças, fascismo, nazismo e socialismo, mas eles, em essência, são muito parecidos. Tanto é que a foto, a capa, é a foto de Stalin e Hitler, se eu não me engano. Ou seja, o Stalin, ali o símbolo do socialismo, e o Hitler, alguma coisa assim. Os dois formam uma só pessoa, eles têm as suas diferenças, mas formam uma só pessoa. E aí no livro ele fala, olha, o século passado foi o século em que o capeta encarnou na Terra. E aí uma mulher falou assim, eu não digo figuradamente não, foi literal, é isso mesmo, é o capeta aqui. Foi horrível. Muito sofrimento por conta desses regimes totalitários que prometiam o paraíso na Terra e trouxeram o inferno. E diante de tudo isso, algumas pessoas disseram, como crer em Deus depois de tamanhos sofrimentos? E nós respondemos, como não crer? Como não crer em Deus diante de tanto sofrimento? Ora, mesmo que se Deus não existisse, seria a fé que nos salva, que nos dá forças para vencer o sofrimento. Inclusive essa a tese de Albert Camus, é um filósofo ateu. E ele diz que as pessoas inventam Deus porque por meio da fé elas superam seus sofrimentos. Esse cara é ímpio. Esse cara é ímpio. Ele está errado na tese de que as pessoas inventam Deus. Quer dizer, ele está parcialmente correto, porque tem muita gente que inventa Deus, os seus ídolos. Mas ele acertou num ponto. Por meio da fé, as pessoas têm forças para lidar, enfrentar e vencer o sofrimento. Essa é a tese do livro dele, O Mito de Sísifo, em que ele vai falar que não, vocês não precisam cometer suicídio intelectual, que é, o suicídio intelectual seria criar Deus, isso é um suicídio intelectual. Vocês não precisam cometer suicídio intelectual para se livrar do suicídio físico. Porque ele diz o seguinte, só uma pergunta importante da filosofia, o suicídio. Responder se vale ou não a pena viver. Com isso ele quer dizer o seguinte, que se as pessoas, se a vida tem propósito ou não. Porque quando as pessoas percebem que a vida não tem propósito, de imediato elas começam a flertar com o suicídio.
E aí Albert Camus vai dizer, tá vendo? Vocês não precisam inventar Deus, criar propósito na vida de vocês para não meter uma bala na cabeça. Há uma maneira, sim, de viver sem Deus e sem propósito. Essa é a tese do livro dele. Mas ele acaba constatando um óbvio. Ele acaba, mesmo errando, ele acerta um pouco. Em perceber isso, como que a alma humana, quando ela perde a fé em Deus, ela flerta com o suicídio. Porque é Deus quem organiza a vida, é Deus quem confere propósito. Né? No caso do Albert Camus, ele cita o mito de Sísifo. O livro dele é baseado nisso. Sísifo foi punido pelos deuses a carregar uma montanha até o alto de uma pedra, de uma montanha. A carregar uma pedra até o alto de uma montanha, por conta de seus crimes e pecados. Mas qual era o problema? Qual era a punição mesmo, de fato? É que ele faria aquilo a vida toda. A pedra chegaria lá em cima e depois rolaria até embaixo. Por que isso foi tão torturante? Porque qualquer um, quando a pessoa tem propósito, ela encara o sofrimento. Seja a moça, já falei isso aqui tantas vezes, hein? Seja a moça que quer emagrecer, ela sofre a tortura de não comer a coxinha porque ela vislumbra algo, ela tem um propósito. Agora, quando não tem propósito, isso é o inferno mesmo. Porque todo sofrimento, se você enxerga propósito nele, você enfrenta qualquer um. Você até carrega a pedra lá em cima sabendo que tem um propósito. Mas e carregar a pedra sabendo que não tem propósito? Aí, meu amigo, aí é para meter uma bala na cabeça. Portanto, até os ímpios reconhecem isso. Que por meio da fé, as pessoas encontram força para vencer o sofrimento. E aqui eu incluo até a falsa fé. Sim, até a falsa fé. A pessoa que crê num ídolo, ela encontra força para lutar contra o sofrimento. Imagine você que tem a fé verdadeira. A fé no Cristo verdadeiro. Porque imagina, ela tem a falsa fé, aí por isso ela consegue lidar com o sofrimento, mas vai para o inferno. Então essa falsa fé ajuda no sofrimento, mas até faz com que ela vá para o inferno, então não adianta. Mas nós não, nós temos a fé verdadeira. A nossa fé é baseada na verdade. Portanto, é por meio dela, sim, que nós encontramos alívio em Deus. Primeiro, porque por meio da fé a gente crê que Deus muda as nossas vidas. Eu estava contando isso na igreja, né, um testemunho. Meu irmão aqui da igreja, o GG, a mulher dele, durante tanto tempo na igreja, quantas vezes eu aconselhei, ela frequenta a Resgatar lá em Moreira César. Quantas vezes eu mesmo falei, gente, esse cara é difícil. E o rapaz mudou completamente, vai ser pastor, eu acho. Olha que bênção. Como que Deus muda? A gente tem fé, então, diante do sofrimento, porque a gente crê que Deus pode mudar. Nós também temos fé, porque mesmo quando Deus não muda, Ele nos dá graça para suportar as dificuldades. E temos fé. Por meio da fé enfrentamos os sofrimentos, porque cremos que, no final, tudo vai mudar. As injustiças serão desfeitas, a bondade será recompensada, porque nós vislumbramos a eternidade, o lugar em que de fato seremos recompensados eternamente. Então, a fé faz isso. A fé, ela não é por acaso que Isaías declara: os jovens de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor são... Olha, no culto eu fiz isso também, misturei Isaías com Salmos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renovam as suas forças. Tá vendo como que a fé ela é poderosa? Quando você tem fé, você fala, não, Deus está comigo. Ele vai me dar força, ele vai guiar o meu caminho. Como que isso te dá ânimo para continuar? Portanto, Davi está dando um remédio de sempre. Depois de descrever os seus problemas, ele declara, mas, ó Senhor, eu confio em Ti. Mas eu confio em Ti. E aí está o nosso segredo da nossa vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz João. A nossa fé é por meio da fé. Então a fé é mas de maneira prática, para a gente encerrar. O que seria isso? A fé é aquela certeza plena de que Deus nos ama, de que Ele está no controle da nossa vida, que não existe, em tese, coisa ruim na vida do cristão, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É a fé, a certeza de que nós não vamos morrer de véspera, não vamos morrer antes da hora, mas Ele é conosco. É essa fé que é firme. É essa fé no poder de Deus, no amor de Deus, na justiça de Deus.
É essa fé em Deus, em tudo aquilo que Ele é por nós. Em tudo aquilo que Ele é por nós. Essa fé em todas as promessas dEle por nós. É isso, né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre TCC. Não TCC da prova lá. TCC na psicologia. Teoria cognitiva comportamental. É um ramo da psicologia. E crentes acreditam nela. Meu Deus, é uma burrada que não tem tamanho. A Judith Beck é um dos nomes mais fortes aí do TCC. No capítulo 16 do livro dela, porque eu leio, eu li o livro, estou lendo o livro todo, estou no capítulo 16 já. É o capítulo 16, ou 16 ou 15, alguma coisa assim. Ela fala sobre meditação. Meditação para aliviar a ansiedade. Meditação. Você sabe de onde vem a ideia de meditação, né? Vem das religiões orientais. O que é a meditação? Né? Tem nada a ver com a meditação bíblica. Meditação bíblica é pensar na palavra de Deus. A meditação oriental, na realidade, é esvaziar-se de todo pensamento. A meditação bíblica é pensar na Bíblia. A meditação oriental é não pensar em nada. A ideia seria se conectar com o seu eu mais profundo. Por quê? De onde vem isso aí? Panteísmo. As religiões orientais são panteístas. Pastor, o que é panteísmo? Panteísmo é a crença de que a natureza é Deus. Nós cremos que Deus criou a natureza, nós cremos que todas as coisas estão em Deus, como Paulo fala, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Nada pode existir fora de Deus. Mas nós não cremos que Deus é a natureza, Deus é uma pessoa. Ele enche todas as coisas, mas ele é uma pessoa. Mas o panteísta não. O panteísta crê que a natureza é Deus. Nesse sentido, você também é uma espécie de Deus. E a ideia da meditação seria para isso, para você se conectar consigo. Uma idiotice tamanha. Por quê? Por que idiotice? Ora, é uma idiotice o panteísmo. Logo, a meditação seria uma idiotice. É uma idiotice. E o TCC usa isso. Ciência, tá vendo? Vocês ficam aí ouvindo psicólogo, pelo amor de Deus. Mas não é psicólogo, escute a minha aqui. E aí eu estava hoje orando. Estava orando e pensando nisso, né? Puxa vida. De acordo com a psicologia, você então não pensa em nada. Aí você foca, por exemplo, na sua respiração. Você fica concentrado na respiração para, desse modo, não pensar em nada, entendeu? Então esse é o grande objetivo, não pensar em nada. Aí você foca na respiração, só presta atenção na respiração. E aí você lida com a tristeza e com a ansiedade. É mesmo? Que burrice, hein? Pense, por exemplo, você acabou de perder seu pai enforcado como a minha esposa perdeu. Faz aí, vamos fazer aqui 5 minutos de respiração? Meditação baseada aí nas religiões orientais e agora praticada pela psicologia. Aí depois minha esposa encerra os 5 minutos e daí? O pai dela está enforcado lá ainda. Isso é ridículo. E aí hoje de manhã eu orava e eu pensava justamente nisso, né? No nosso caso, que nós somos cristãos, nós não temos que olhar para nós mesmos, nós não estamos abandonados aí no mundo. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, tem uma pessoa que nos ama, que está lá em cima. E que está aqui dentro de nós, né? Como Paulo fala que Cristo habita em nós. Nós é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E por isso quando nós oramos as coisas acontecem, porque é uma pessoa que ele intervém na nossa história. Você meditou, esvaziou de si mesmo, volta e o que acontece? O problema está lá. Deus não. Ele é uma pessoa que quando ele ouve você orar, primeiro, ele pode mudar a história. Segundo, se ele não muda a história, ele muda você. Ore, diz Paulo, para não andar ansioso. E a paz de Deus vai guardar o seu coração. Tá vendo? É um Deus que intervém no meu coração. É por isso que a gente ora e a gente não medita. Não medita no sentido da religião oriental, no sentido da psicologia. A gente ora. Qual que faz sentido lógico para você? Eu encontro paz na oração por quê? Porque eu estou falando com uma pessoa. Porque eu estou falando com meu Deus. O ser que me criou.
que é de fato meu pai. Meu pai é importantíssimo. Mas meu pai, de lá que me deu meu pai. Então, ele é meu pai, de fato. Eu falo com uma pessoa. Por isso Davi diz, mas eu confio em ti. E é por meio dessa fé, nessa pessoa, no nosso Deus, que Davi encontra alívio, socorro e vitória. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Ó Deus, nós sabemos que nós não falamos ao vento. Nós falamos com uma pessoa, o Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso consolo. Na hora da dificuldade, a nossa força. Ó Deus, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Nós temos um Deus, graças a Deus. O Senhor quem nos socorre, o Senhor quem nos alegra, o Senhor quem nos fortalece. O Senhor é a nossa esperança. Ó Pai, te bendizemos, te louvamos com todo o nosso coração, porque sabemos que o Senhor nos ouve, o Senhor está sentado em seu trono, porque tu, Jesus, o Senhor está sentado à destra do Pai e ouve a nossa oração. Nós clamamos a Ti, Pai, escute a nossa oração aqui. Se nós estivermos em pecado, perdoa os nossos pecados e nos coloque no caminho. Se orarmos por algo que não é Tua vontade, desfaz isso do nosso coração e faz com que possamos orar a Tua vontade. E aquilo que temos orado a Ti, Pai, qualquer pedido que temos feito a Ti, que é a Tua vontade, nós pedimos para Ti, ó Deus, não força, mas o nosso Deus. O Senhor não é uma força, o Senhor é o nosso Deus. Nós pedimos a Ti, Pai, ouve a nossa oração. Nós pedimos a Ti, Pai, escute o nosso clamor, porque o Senhor de fato é o único que pode fazer isso. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso aí. E, gente, ó, meu curso Mente Cristã, o link tá aqui na descrição, adquira. É isso aí. Valeu!